Oi, a gente vai fazer um rolê super legal e eu tô muito ansiosa. Cada um, oi, Dodora. Oi, gente. Tá parecendo dessa mais. Oi, gente. Esses dias eu tava no TikTok e eu vi um vídeo de um pessoal fazendo uma visita, uma exposição guiada, assim. Então era um grupo fazer uma visita guiada. Eu achei a coisa mais legal do mundo. E eu queria muito poder um dia ter condições, né, de fazer, porque é meio caro. Improvisei um jeitinho pra eu conseguir fazer também. Bora lá comigo. A mulher tirou meu tripé. Eu tive que deixar lá. E tá muito legal aqui. Eu amo o MASP, é tão legal. Parece que todas as pessoas que estão aqui também, elas são tão legais. É muita coisa pra ver, né? E o meu livrinho não tem quase nada. Mas eu imprimi porque eu não ia ficar com o celular, tipo, vendo quadro no celular, né? Eu ia sair em página do Instagram sobre como a geração Z é hiper conectada e viciada. Mas é bem legal porque alguns quadros que estão aqui no livro que eu fiz, eu consegui ver, tipo assim, tem toda uma história por trás, um contexto, sabe? Tá sendo super legal. E aqui tem bastante gente também fazendo o seu próprio rolê sozinho, sabe? Isso é algo que eu pensei que ia ser pior, mas é super bacana. Esse quadro aqui do Van Gogh, ele é de um menino e o quadro por si só ele é tão bonito, né? Mostra uma criança entediada. Mas esse quadro ele foi feito numa época onde Van Gogh ele tinha muita dificuldade de achar modelos, porque todo mundo achava que ele era louco, né? E todo mundo achava também que suas pinturas eram feias. A história do quadro desse menino é que ele era filho de um dos trabalhadores locais, né? E pra Van Gogh poder pintar ele, Van Gogh teve que subornar ele com moeda e doce. Esses aqui, pra mim, ele tem uma das histórias mais plot twist, assim. Porque quem fez ele, quem pintou ele foi o Renoir. E ele pintou, né, pra um pai que queria ter o registro das filhas. Só que a história desse quadro é que o pai odiou esse quadro. Ele achou que a pintura ficou muito feia, não retratou elas e tudo mais. Então ele mandou esconder esse quadro no quarto dos trabalhadores, né, dos serviçais. E é engraçado, né, porque a pintura tá tão linda. E a história conta que, depois de muito tempo, né, a menina de azul, ela foi assassinada pelo nazismo, pela equipe de Hitler e tudo mais. Então acaba sendo uma história que conecta tantos mundos, né? Essa sequência de quadros aqui são de um artista chamado Amedeo Modigliani, que eu não vou conseguir expressar o nome dele corretamente, mas esse quadro, ele é pintura de uma amiga dele, que ela era casada, e segundo o que a história diz, né, ele foi apaixonado platonicamente por ela durante anos. E esse artista, ele tem uma característica curiosa de que ele não pinta os olhos das pessoas, então é só, ele, tipo, não pinta as pupilas, sabe? É só um vazio ali. E isso é interessante, ele falava que ele não pintava as pupilas das pessoas, porque quando eu conheço a alma de uma pessoa, então eu posso pintar seus olhos. É profundo, é bonito, né? É bem legal. E aí ele morreu de tuberculose aos 35 anos e não conseguiu viver o amor dele. Que triste. Foi muito legal. Eu gostei bastante. É legal, assim, você se imergir na época e entender o que estava acontecendo. Por exemplo, o que estava acontecendo com o artista quando aquele quadro foi pintado. Sabe, o que ele quis expressar? Mas, uma coisa importante é que nem sempre a arte ela vai ser explicável, né? Nem sempre a arte vai ser algo que a gente vai admirar e nem sempre a arte vai ter algum sentido. Mas eu acho que, assim, a principal reflexão que fica, e o maior pensamento que fica também é como o ser humano, ele conseguiu descobrir tudo, sabe? Como que ele começou a descobrir aquilo que Deus tinha colocado nele.
Porque a arte, né, essa parte da criação é uma característica de Deus. E Deus, ele empresta pra gente, né? Através de algo que Deus presenteou a gente. Então a arte, né, tudo aquilo que é relacionado à criatividade, é uma expressão muito bonita do amor de Deus pra Terra, né? Porque ele permite que o ser humano ele crie, ele permite que o ser humano seja excelente. E outra coisa muito engraçada é que os artistas eles realmente ficavam doentes, né? Então, é muito comum a gente ver isso de, por exemplo, o Vicente Van Gogh, ele era louco. Muitos artistas, eles eram loucos. Mas é porque a composição da tinta a óleo naquela época era muito tóxica. Até hoje, com a tecnologia toda que a gente tem, a tinta a óleo é algo tóxico, é algo perigoso. Então você não pode ter um manuseio com ela sem ter cuidado. Porque ela pode, inclusive, apagar suas digitais. Isso é muito lindo. É muito legal ver, pensar que assim, tudo que existe no mundo foi uma pintura de Deus. Tudo. Então, todas as árvores, as flores, eu e você, tudo foi uma pintura de Deus. E através daquilo que Deus fez, ele não satisfeito em fazer tudo magnificamente, ele ainda nos deu inteligência e capacidade para fazer com que a gente também pudesse criar coisas, sabe? Para fazer com que a gente pudesse desenvolver coisas novas através daquilo que ele nos deu. Então, isso é muito legal. É igual a música. Meu sonho, eu acho que quando eu chegar no céu, eu acho que Deus vai me mostrar isso. Vai ter um compilado de filmes mostrando como o ser humano descobriu cada coisa, porque as coisas já existiam, né? A música ela já existia, ela só foi descoberta, assim como a matemática já existia, ela só foi descoberta, né? É muito ver, tipo assim, quem foi a primeira pessoa? Talvez já exista essa informação, mas eu não tenho. Mas, tipo assim, quem foi a primeira pessoa que descobriu os 12 notas, o Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó? Tipo, como que eles conseguiram fazer um instrumento, o primeiro instrumento do mundo? Qual será que foi? De novo, essa é uma coisa que já deve ter. Já deve ter em algum lugar, mas eu não tenho acesso a essa informação ainda. E pensar que talvez ainda falta muito pro ser humano evoluir, né? Até a volta de Jesus. Então é uma coisa louca.